Eita glória! Como é bom ouvir milagres, não é? Toda semana é um agora, viu? E é importante que os irmãos contem, viu? Se você recebeu algo de Deus, Ele quer que você testemunhe, né? Que você não guarde para si, porque isso vai edificar outras vidas, que vão continuar crendo no que elas estão buscando, porque elas veem que você já recebeu algo da parte do Senhor. Então, que Deus abençoe ainda mais a irmã Valda e através dela outras vidas também, como os seus filhos, né? Que voltem para os caminhos do nosso Pai. Louvado seja Deus. Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de gírias. Eu não gosto muito de usar gírias, se bem que aqui e acolá a gente acaba soltando uma, até sem perceber, né? Não tem como, a gente acaba dizendo uma gíria. Porém, hoje eu quero começar citando uma intencionalmente, porque eu quero mesmo. Não sei se vocês já ouviram falar na gíria vida louca. Alguém aqui já tinha ouvido falar vida louca? Eita, o Gilson fez assim, eu fiquei preocupado agora, Gilson. Já ouviu falar. E quem sabe o que é que vida louca significa? Nós ouvimos muito falar, às vezes não sabemos qual é o real significado, né? Mas essa expressão, vida louca, ela normalmente se refere a uma pessoa ousada, a alguém que não tem limites, que age por impulso, não é isso? Ou seja, alguém que age e não pensa muito nas consequências daquilo que a sua ação vai trazer, que a sua ação vai gerar. É vida louca, né? É sem muito pensamento, é sem muito raciocínio, é agindo, sem se preocupar com nada, né? É mais ou menos o oposto de uma vida sensata. O que é uma vida sensata? O que é viver sensatamente? É você viver refletindo, é você viver pesando o que vai acontecer, quais são os prós. Não, se eu for por aqui, haverá vantagens e haverá desvantagens, então eu tenho que pensar muito bem. Não, vida louca é o contrário disso. Nada de pensar em consequência, nada de pensar em pena, em castigo, em nada. Vida louca. É mais ou menos isso. E isso é muito comum, bastante comum em períodos como esse que nós estamos vivendo, né? Em períodos como o carnaval, por exemplo. Quantas pessoas estão aí vendendo os seus móveis, vendendo os seus utensílios domésticos para ir para algum lugar que não poderia ir, né? Se relacionando com pessoas inconsequentemente, e por aí vai, né? Tomando atitudes sem pensar, sem limite, sem imaginar as consequências. Isso é muito propício, é muito comum em períodos como esse, como período de carnaval. Mas se nós formos sinceros, quantos de nós, em algum momento da vida, já não tivemos vontade de começar a viver loucamente, né? Às vezes por causa de uma raiva que você teve. Outras vezes por causa de uma decepção, ou até de uma inveja, de alguém que tem objetos que você não tem. Ah, essa pessoa não trabalha que nem eu, essa pessoa não luta que nem eu, e olha o que ela tem. Dá vontade de viver uma vida errada, uma vida sem princípios, uma vida sem limites. Eu creio que pensamentos assim vivem assobiando para mim e para você. Mas a pergunta é: será que vale a pena? Será que vale a pena uma vida louca? Será que vale a pena viver loucamente? Quais são as consequências que isso pode trazer para a minha vida e para a sua vida? É sobre isso que eu quero pensar um pouco com você nessa noite tão propícia para pensarmos sobre isso. Para isso eu convido você a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Jó. Jó, capítulo de número 5. Nunca mais nós tínhamos aberto a palavra de Deus em Jó, paramos
da última vez, alguns meses atrás, no final do capítulo 4. E hoje eu quero meditar com você no capítulo 5, versos de 1 a 7. Jó, capítulo 5, versos de 1 a 7. Eu sei que vocês sabem onde Jó fica, mas para quem está nos visitando nessa noite, o meio da Bíblia é o livro de Salmo. Jó fica antes do livro de Salmos. Então você pode abrir aí no meio da Bíblia, e aí você volta a um livro, e você vai encontrar o livro de Jó. Nós iremos meditar no capítulo 5, versos de 1 a 7. Obrigado, Aristele. Por falar em copo, por falar em água, algumas vezes na semana eu tenho vindo na igreja e eu tenho visto alguns copos nas cadeiras. Copos de plástico, copos descartáveis. Então, amém. Vamos usar os copos, mas vamos colocar no local certo, né? Local adequado. Eu sei que às vezes é criança que bebe. E aí, nada melhor do que aproveitar para ensinar as nossas crianças a colocar em um local apropriado, tá bom? Eu vou continuar observando aí as cadeiras, e aí se continuar, no próximo domingo eu falo de novo, tá bom? Mas é só lembrando os irmãos, é tão bom a gente encontrar um ambiente o mais limpo possível, né? O mais agradável possível. Jó, então, capítulo 5, versos de 1 a 7, versos esses, irmãos, que fazem parte da resposta de Elifaz à queixa de Jó. Depois que Jó sofre o que ele sofre, no capítulo 3 ele se queixa até de ter nascido. A dor de Jó é tão grande, mas tão grande, maior do que a qualquer de um de nós, que ele chega a se queixar até de ter no ventre da minha mãe. E aí os amigos de Jó começam a responder a ele. E o primeiro que faz isso é Elifaz. E os versos de 1 a 7, eles fazem parte da resposta de Elifaz à reclamação, à murmuração desse grande homem de Deus que foi Jó, mas um homem que errou também em alguns momentos. E é claro, é verdade que o que Elifaz vai dizer aqui não se aplica totalmente a Jó. Muitas vezes eles julgaram o seu amigo, né? E muitas vezes nós corremos esse risco também de julgar as pessoas pela aparência. Só porque elas estão sofrendo, nós já queremos logo concluir que é pecado na vida delas, elas fizeram algo, por isso Deus está disciplinando, e nem sempre. E os amigos de Jó cometem esse erro. Eles julgam Jó, querem que Jó confesse o pecado que ele cometeu para estar sofrendo do tanto que está sofrendo. Porém, mesmo não se aplicando tudo a Jó, o que eles vão dizer sobre o viver de forma louca se aplica de muitas formas. E o que Elifaz vai nos ensinar aqui, resumidamente, é que o viver loucamente traz consequências ruins em várias áreas da nossa vida. Consequências boas para várias áreas do nosso viver. O contrário, o viver irresponsavelmente, o viver longe de Deus, o viver pecaminosamente, também vai trazer consequências ruins para muitas áreas, para várias áreas da nossa vida. Elifaz vai falar, por exemplo, sobre a área espiritual, sobre a área física, sobre a área familiar e sobre a área financeira. Vamos começar vendo, então, algumas consequências espirituais para quem decide viver uma vida longe do Senhor. Jó capítulo 5, verso de número 1, diz assim: chama agora, Elifaz se dirigindo a Jó, chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Vamos já procurar entender melhor um pouco esse versículo, mas antes, curve sua cabeça mais uma vez. Antes de continuarmos, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor, por esta rica oportunidade que estamos tendo de entrarmos em Tua presença e nos dirigirmos ao Senhor, a maior de todas as autoridades do universo. Nós temos livre acesso à Tua presença, não pelos nossos méritos, Senhor,
não porque nós somos bons, mas porque alguém que é bom e perfeito derramou sangue por nós. Por isso os nossos pecados foram perdoados e nós podemos, Senhor, nos comunicar contigo. E nós queremos fazer isso agora, Pai, para pedir a tua misericórdia sobre aqueles que estão lá fora, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Que o Senhor lhes dê uma oportunidade, Pai, de entenderem quão bom o Senhor é e de se voltarem para ti. Que o Senhor também tenha misericórdia de nós que aqui estamos, Senhor, para que não tenhamos, Senhor, nem um pouco de inveja dos que estão lá fora, do que eles estão fazendo, de como eles estão vivendo. Pelo contrário, que eles tenham o desejo de seguir o mesmo caminho que nós estamos seguindo agora, Pai. Então vem nos ensinar, vem nos fortalecer mais e mais agora, depois que entoamos louvores maravilhosos a Ti, por meio desta palavra maravilhosa, que já lemos e vamos continuar lendo. Por tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Uma das ideias que nós normalmente temos é que as pessoas continuarão leais a nós, independente das nossas decisões. As pessoas vão continuar ao nosso lado, é uma ideia que nós temos. As pessoas vão continuar ao nosso lado, independente da nossa decisão de vida, independente da forma como a gente vive. Só que essa é uma baita de uma fantasia. Essa é uma baita de uma ilusão. Porque a nossa forma de viver, ela aproxima ou ela afasta algumas pessoas. Por exemplo, quem aqui antes de se converter tinha um amigo ou uma amiga que eram chegados? Então logo tomou uma decisão de seguir a Cristo, começou a perceber o afastamento, o distanciamento desse amigo ou dessa amiga. Quem já passou por uma experiência semelhante a essa? Antes de você se converter, você tinha alguém chegado, mas aí você se converte. Muitas vezes esse alguém, ele começa a se afastar de você. Ele começa a se isolar da sua presença. Muitas vezes o nosso viver piedoso, o nosso viver sábio, ele vai afastar pessoas de nós. Eu tinha 16 anos de idade, eu estava vivendo desviado dos caminhos de Deus, mas aos 16 anos de idade, Deus falou ao meu coração e eu voltei para os caminhos do Senhor. Irmãos, foi rápido demais, até me impressionei. Aquelas pessoas que estavam próximas de mim, muito próximas de mim, de repente começaram a ter outros compromissos no momento em que eu os convidava para a igreja. A agenda deles parece que lotou de uma hora para outra. Porque antes de me reconciliar, nós tínhamos tempo, nós saíamos juntos, o que um combinava, o outro também concordava. Mas aí você começa a seguir um caminho e parece que a agenda daquele seu amigo lotou. E agora não tem mais espaço, você convida para um culto, você convida para algo, você chega no ambiente, eu vi isso, chegava no ambiente, de repente, começava a sair, começava a se afastar, já dizia tchau e por aí vai. Então coisas assim acontecem. E o contrário também é verdade. O contrário, o oposto também. Na verdade, a Bíblia vai dizer que quando alguém decide permanecer em seus pecados, quando ele não quer se arrepender, o próprio Deus não dá ouvidos a essa pessoa. O próprio Deus não ouve a voz de alguém que decide permanecer nos seus pecados. É sério, pastor, isso? É verdade? Sim, a Bíblia está cheia de exemplos. E eu poderia citar Isaías capítulo 59, versos 1 e 2. Lá vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Aí o verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é que a mão de Deus encurtou,
Não é que o ouvido de Deus ficou surdo. É porque as nossas iniquidades, os pecados dos quais nós não queremos nos arrepender, fazem um muro de separação entre Deus e nós. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quando nós decidimos seguir os caminhos de Deus, pessoas vão se afastar de nós. Mas o contrário também. Quando nós decidimos rejeitar os caminhos de Deus, pessoas também irão se afastar de nós, começando pelo próprio Deus. Ele vai nos disciplinar. E uma das formas pelas quais Ele vai nos disciplinar é não nos ouvindo, é não nos atendendo, é não respondendo às nossas orações. Está vendo como viver loucamente traz consequências espirituais? Quer uma consequência pior do que separação de Deus? Não existe nada pior do que isso. Porém, a palavra de Deus mostra que não apenas Deus se afasta de quem se agarra aos seus pecados. Os servos de Deus também se afastam. Tanto é que aqui o amigo de Jó ele faz, achando que Jó está vivendo uma vida perversa, porque é isso que ele acha. Nós sabemos que não é, mas ele acha isso de Jó. Então ele diz: Jó, da maneira que você está vivendo aí, com essa sua vida de pecado, chama agora. Haverá alguém que te atenda, e para qual dos santos te virarás? Em algumas Bíblias tem santos anjos, não é isso? Mas anjos não está no original, é apenas santos. Ou seja, se referindo aos crentes, aos servos de Deus. O que ele faz, está tentando dizer é: Jó, com essa maneira de viver, nenhum dos servos de Deus estará contigo. E essa é uma consequência, irmãos, de vivermos uma vida longe de Deus. Quem decide viver uma vida longe de Deus vai perder apoio espiritual. Quem decide viver uma vida longe de Deus vai perder ajuda espiritual. Quem decide viver uma vida longe de Deus vai perder apoio da parte de Deus e de quem ama a Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou dar um exemplo para você. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala de um membro da igreja que chega a cometer o pecado de se deitar com a mulher do seu próprio pai, ou seja, a sua madrasta. E o que é pior é que ele não se arrepende disso. Ele quer continuar naquele erro, ele quer continuar naquele pecado, ele quer viver uma vida louca. Então o apóstolo Paulo escreve à igreja para dizer que ele e a igreja juntos devem entregar tal pessoa a Satanás. Ou seja, ele deve ser excluído da igreja. Ele deve ser retirado da proteção espiritual da igreja. Se ele não quer se arrepender, o lugar dele é o mundo. Então que para o mundo ele vá. E os membros da igreja não tenham mais comunhão com ele. Eita, apóstolo Paulo, mas que palavra forte, que palavra pesada. Na verdade, a intenção de Paulo com isso era que ele acordasse e ele visse o que fez e ele voltasse para os caminhos do Senhor. Não que ele achasse algo normal viver no pecado, mas que ele achasse algo que trouxesse mudança para ele. Paulo diz: com esse tal, nem ainda com mais. E o que isso nos ensina é que uma vida irresponsável, uma vida de pecado, uma vida de perversidade, traz consequências como consequências espirituais. Falta de proteção de Deus, falta de comunhão com os irmãos.
Será que vale a pena viver uma vida assim? Essa é apenas a primeira que ele faz referência. Mas na continuação eu vejo que ele cita também consequências físicas. Volta lá para Jó capítulo 5, verso 2 agora. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso de número 2. Porque a ira do louco o destrói. Quando ele fala de louco aqui, ele não está falando louco literal, mas o louco espiritual, aquela pessoa que não quer saber de Deus, aquela pessoa que não se arrepende das coisas que faz. Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. No capítulo 2, a mulher de Jó, depois de ver tudo o que aconteceu com ele, dá um conselho. Ela diz: Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Não pensa nas consequências. Amaldiçoa a Deus e tira a tua própria vida. E você lembra qual foi a resposta que Jó deu para ela? Falas como uma louca. Falas como qualquer, ele nem a chama de louca, mas falas como uma mulher sem juízo. Só que aqui é o amigo de Jó que insinua que ele está vivendo como louco. Ele não afirma, ele não diz: Jó, eu vou falar de você agora. Ele arrodeia. E aí ele fala de sentimentos que uma pessoa irresponsável normalmente tem. Sentimentos característicos, sentimentos próprios de alguém que vive de forma insensata. Ele fala de dois, são eles a ira e a inveja. Agora entenda, quando ele fala da ira e da inveja e associa isso à pessoa sem Deus, ele não está dizendo que a pessoa com Deus não tem sentimentos. Porque nós temos sentimentos. A diferença é que nós não somos guiados pelos nossos sentimentos. Nós não somos dominados pelas nossas emoções. Pelo contrário, a emoção vem, mas nós queremos que o Espírito Santo venha a controlar o nosso ser. Mas a ira, a inveja, caracterizam a pessoa insensata, a pessoa louca. Muitas vezes são sentimentos que guiam tais pessoas. Alguém ficou com raiva de outro. Vou resolver da forma mais violenta possível. Não quero nem saber das consequências. O que é que isso traz? Muitas vezes morte. Ah, fulano tem algo que eu gostaria de ter. Ele está vivendo de forma errada, mas não importa, eu vou viver também. Inveja. O que é que isso vai trazer? Consequências ruins, consequências físicas. Então, o cristão, o servo de Deus, também tem sentimentos. Os sentimentos também vão vir, mas ele não será dominado por eles. Por exemplo, a ira, ela vem ao meu coração e ao teu coração. Sim ou não? Quem aqui não tem raiva, né, durante o dia? Todos nós temos, a ira vem. Mas ao invés de sermos dominados pela ira, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A inveja vai vir, né? O sentimento de querer ter o que o outro tem, as posses, as pessoas, a fama, o prestígio, a saúde, isso vem ao nosso coração. Só que ao invés de fazer besteira por causa desse sentimento, nós entregamos ao Senhor e nós procuramos que o Espírito Santo venha a guiar o nosso ser. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Se não quiser, não precisa abrir lá, apenas escute. Lá em Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 23, ele vai fazer um contraste. Vai colocar frente a frente, um contra o outro, as obras da carne e o fruto do Espírito. E ele vai dizer assim, ó, Gálatas, capítulo 5, verso 16.
Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, guerreia, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O crente não foi salvo para fazer o que quer. O crente foi salvo para fazer o que não quer, e sim o que Deus quer na vida dele. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, que está havendo muito agora, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, obra da carne, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem vive na prática destas obras não herdará o reino de Deus. Mas felizmente Paulo não para aí, ele diz, mas tem outro caminho. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então é assim que o crente pensa. Eu estou com essa vontade, eu estou com esse desejo. Fulano de tal falou assim comigo, o desejo que eu tenho é ir lá e quebrar o pescoço dele, partir no meio, fazer isso, passar com o carro por cima, depois voltar aí de novo. Estou lendo o pensamento de alguém agora, né? Só que ele se entrega a Deus. Deus, não, tira isso de mim, isso não me pertence mais. Só que a pessoa louca não pensa desta forma. A pessoa louca tem o sentimento de ira e vai lá e faz o que dá vontade. Tem o sentimento de inveja e diz, opa, é agora, motivação eu já encontrei, vou lá e vou resolver o meu problema. E como consequência disso, muitas vezes, não é negar que nós temos vontades ruins, não. Isso seria hipocrisia. Oferecer os nossos sentimentos no altar do Senhor. Senhor, o que eu queria fazer era isto, mas eu estou entregando agora em tuas mãos. Senhor, que eu não resolva, mas que o Senhor resolva. Não precisa abrir lá, mas é mais ou menos isso que o salmista diz no Salmo de número 37, a partir do verso 1. Olha o que ele diz, e guarda isso no teu coração. Não te indignes por causa dos malfeitos que praticam a iniquidade. Eita, às vezes tem tanta gente na igreja, que está na igreja, mas tem inveja de quem não está. Vem para o culto e às vezes fica pensando, será que não era melhor eu ter ido para outro lugar? Eita, nesse carnaval, será que não era melhor eu estar em algum outro lugar, fazendo outras coisas? Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Sabe por quê? Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Ao invés disso, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é você que vai satisfazer, é o Senhor, quando você se agradar dEle. Senhor, eu me agrado de Ti, a minha fonte está em Ti, o meu amor está em Ti, o meu prazer está em Ti. Deus recebe isso e Ele agrada ao nosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor.
Mas entrega mesmo. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Eu sinto que tem alguém aqui precisando ouvir isso. Descansa no Senhor. Eu não sei para quem é, mas você sabe. Talvez o teu coração está agitado. Talvez você está sendo tentado a fazer o que não deve. Ei, entrega ao Senhor e descansa no Senhor e espera nele. Deixa ele agir. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. São dois caminhos, e hoje nós estamos escolhendo um deles. Agir por conta própria, agir como dá vontade, ou esperar no Senhor e deixar Ele agir por nós. Já vimos que o viver loucamente traz consequências espirituais, traz consequências físicas e também, em terceiro lugar, traz consequências familiares. Jó capítulo 5, versos 3 e 4. Ainda ele faz se dirigindo a Jó. Verso 3. Bem vi eu, louco, lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espezinhados às portas, e não há quem os livre. Aqui Elifaz afirma que até viu o louco, o insensato, lançar raízes, ou seja, ele começou bem, ele começou a se estabelecer, o início dele foi bom. Por algum momento, a pessoa inconsequente, ela obtém sucesso, ela obtém fama, ela obtém admiração. Só que aí ele diz que logo a sua habitação, ou seja, a sua casa, foi amaldiçoada. É provável, irmãos, que Elifaz aqui esteja soltando uma piada para Jó. Eles fazem muito isso, porque quem era a pessoa que tinha muitos bens? Quem era a pessoa que era rica e de uma hora para outra perde tudo? Jó. Então ele diz, olha, eu até vi que o louco ele começou a ter algumas coisas, só que depois ele perdeu. É como se ele achasse que Jó perdeu tudo porque ele tomou decisões contrárias a Deus. E nós sabemos que não foi esse o motivo, porque Jó perdeu os seus bens, e sim porque o próprio Satanás disse para Deus que Jó amaldiçoaria a Deus se ele perdesse todas as coisas. Porém, o que Elifaz diz aqui se aplica não a Jó, mas a quem vive loucamente de verdade. Provérbios capítulo 3, verso 33 diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Ele abençoa. Elifaz fala sobre os filhos do tolo. Seus filhos estão longe do socorro. Filhos de quem? Do louco, do insensato, do inconsequente. Seus filhos estão longe do socorro. São espezinhados. Ser espezinhado significa ser humilhado. Na porta. Provavelmente aqui está falando dos portões da cidade, que era a espécie de tribunal da cidade. Os filhos do tolo são humilhados por causa dele.
porque ele viveu uma vida longe de Deus, os seus filhos vão sofrer a consequência. E não há quem os livre. Irmãos, aqui nós vemos uma verdade triste, mas a qual nós precisamos lembrar e deixar muito bem gravada nos nossos corações. As nossas decisões, elas não afetarão apenas a nós mesmos. As decisões que nós tomarmos na vida, elas não trarão consequências apenas a nós. Elas também trarão consequências à nossa família. Também trarão consequências aos nossos filhos. Imagina, por exemplo, uma casa onde há um pai de família e os filhos ainda dependem desse pai de família. E ele não vive uma vida sábia, pelo contrário, ele toma decisões erradas. Ele toma decisões inconsequentes, é uma pessoa que se ira, passa louco. Ouve a palavra de Deus, abre o coração para Jesus, se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em pouco tempo ele é batizado nas águas, ele aprende mais da palavra do Senhor, ele ora e Deus lhe dá um emprego honesto. E ele vive um lar em paz com a sua família. Aí eu pergunto, os filhos desse homem serão prejudicados ou serão abençoados por ele? A diferença é gritante, mas é um motivo a mais. Quem tem família, quem tem parente, quem tem filho, tem um motivo a mais para buscar a Deus que de trânsito. E aí, nós começamos a dizer como cada um reagia. E eu disse, Leones, tomar satisfação, é de parar o carro, é de ir lá conversar com a pessoa, é de dizer, quando você liga a seta para a direita, você não dobra para a esquerda, você dobra para a direita. Mas muitas vezes, Leones, Vinícius, eu lembro que eu tenho família. E aí eu tenho um motivo a mais para me acalmar. Eu tenho que andar calmo em todos os momentos. Sim ou não? Mas quando eu lembro, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos. Aí eu tenho um motivo a mais para me acalmar, para baixar a cabeça, ou para olhar para frente e continuar o meu caminho. Porque se eu tiver uma atitude louca, como muitas vezes dá vontade de ter, eu não vou prejudicar apenas a mim mesmo, eu vou prejudicar também aos meus. E o que vale para o trânsito, vale, na verdade, para tudo na nossa vida, né? Se você não tem um familiar, talvez haja alguém aqui que não tem nenhum familiar, você já tem motivo suficiente para viver uma vida aos pés de Jesus, por você mesmo. Mas se você tem uma família, saiba que você tem agora um acréscimo. Você tem um motivo a mais para continuar aos pés do Senhor. Porque uma vida, um viver loucamente, vai trazer consequências familiares. Inclusive, se você quer um motivo para sair aqui desse culto nessa noite, para nunca se desviar do Senhor, eu vou te dar um motivo. Nunca se afaste do Senhor, porque é provável que se você se afastar, você não vai se afastar sozinho. Você não vai se afastar sozinha. A não ser que Deus tenha misericórdia. Muitas vezes os pais influenciam os seus filhos. Vamos então permanecer aos pés do Senhor. Amém, igreja? Vamos nos aproximar cada vez mais dele. Pedir que Deus tenha misericórdia de nós e tenha misericórdia dos nossos. Para concluir, viver loucamente também traz consequências financeiras. Financeiras, pastor? Sim. Versos 5 a 7.
A sua messe o faminto a devora, e até do meio dos espinhos a arrebata. E o intrigante abocanha os seus bens. Verso 6, porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quando o texto diz que a sua messe, o faminto a devora, messe significa safra, a sua colheita. O faminto a devora e até do meio dos espinhos a arrebata, a retira. Dizem alguns estudiosos que antigamente os fazendeiros, quando eles colhiam, tinham a sua colheita, muitas vezes por causa dos animais, eles cobriam a sua colheita com espinhos. Porque assim, ó o Chicão balançando a cabeça, era assim mesmo, Chicão? Porque assim os animais, eles não tinham como roubar aquela comida, né? Só que quando a pessoa vive sem Deus, não tem proteção nenhuma no mundo que adiante. Até dos espinhos vão tirar. Até com proteção, com cadeado, com tranca, o inimigo vai lá e vai arrancar o que o louco conquistou com as suas loucuras. Isso não significa que quem serve a Deus não passa por problema financeiro. Por favor, não fique triste. Quem serve a Deus também passa. A diferença é que quem serve a Deus só vai passar por aquilo que Deus permitir que ele passe. Já quem não serve a Deus está sem proteção nenhuma. Está jogado ao léu, está jogado ao vento, está por conta própria. Não tem proteção de nada, não tem segurança de nada. E aí, aproveitando que ele está falando sobre frutos da terra, ele faz agora, mostra de onde vem, de onde não vem as nossas aflições, os nossos problemas. Ele diz, no verso 6, porque a aflição não vem do pó. A aflição, os problemas que nós passamos não vêm da terra, não nasce do acaso. Muitos deles vêm como consequência dos nossos erros, das nossas decisões. Às vezes a gente está sofrendo e não entende, valha, mas por que isso aconteceu comigo? Foi o acaso. Não, muitas vezes, não é sempre, não vamos fazer que nem os amigos de Jó, mas muitas vezes é consequência de decisão errada nossa, de loucuras que nós cometemos anteriormente. E até agora pesa, muitas vezes, no nosso bolso. Viver loucamente traz consequências financeiras. Se a gente pegar o que aconteceu lá no Jardim do Éden, a expulsão deles do jardim não veio por causa do solo, veio por causa da desobediência de Adão e Eva. Por causa da desobediência deles, eles perderam acesso ao Jardim do Éden e à árvore da vida. Essas, portanto, amada igreja, são algumas das muitas consequências do viver de forma louca. E dessas consequências a gente pode tirar duas conclusões muito importantes para a nossa vida. Que conclusões são essas, pastor? Primeira, os prazeres da vida louca são breves. Não vamos mentir. A vida louca traz algum prazer? Sim ou não? Sim. Vai trazer alguma euforia? Vai. Vai trazer algum sucesso? Sim. Só que é um sucesso momentâneo. Todos nós já vimos alguém que decidiu viver uma vida de pecado, uma vida de perversidade, uma vida de irresponsabilidade, e por alguns momentos essa pessoa sorriu. E estampou o sorriso nos quatro cantos da terra. O problema é que esse sorriso em breve evaporou como água no calor.
Porque assim é a vida sem Deus. Ela traz algumas alegrias, mas são alegrias passageiras, são alegrias momentâneas, são alegrias que nós temos hoje e amanhã não. São como as alegrias de uma festa chamada carnaval, na qual muitos até se desviam dos caminhos de Deus. Eu vou ali no Egito, quando terminar eu volto. Eu quero ter uma alegria que vai se acabar na terça-feira à noite ou na quarta-feira de manhã. É essa alegria de uma vida louca, é uma alegria breve. Por outro lado, as aflições da vida louca são duradouras. As alegrias acabam logo. As aflições demoram a acabar. Porque ali fala de abandono, de se sentir sozinho. Fala de prejuízo. Fala de destruição. Fala de morte. E tudo isso demora. Tudo isso vem em doses demoradas. Mas o viver com Deus, você já percebeu? É o contrário disso. Quem vive com Deus sofre. Quem vive com Deus passa por aflição? Sim ou não, igreja? Jesus disse: no mundo tereis aflições. A diferença é que o apóstolo Paulo chama as nossas aflições aqui na terra de leves e momentâneas. Você pode estar sofrendo o que for. A Bíblia vê o seu sofrimento, se você é cristão, se você entregou sua vida para Deus, como uma provação leve e momentânea. Mas as alegrias de um cristão, elas não acabam mais. Elas começam nessa vida, elas começam aqui e agora, e elas continuam pela eternidade inteira. Enquanto que as aflições do viver loucamente começam aqui e vão continuar depois da morte. Por isso eu termino perguntando: que tipo de vida você tem vivido ultimamente? Você tem vivido uma vida guiada pelo que dá vontade de fazer? A tua bússola são os teus desejos? São os teus sentimentos? São as tuas vontades? Ou o teu norte é a vontade de Deus na tua vida? E como é que você quer viver daqui para frente? Como é que você quer viver a partir de agora? Você quer uma vida que traz uma alegria que evapora? Ou você quer uma vida que vai trazer para você uma alegria que começa aqui e agora, mas que vai continuar pela eternidade inteira? Essa é a decisão que nós podemos tomar agora. Que tipo de vida eu quero daqui para frente? Um viver sábio, segundo a vontade de Deus para mim, buscando o Senhor, me arrependendo dos meus pecados? Ou eu quero uma vida de prazer aqui e agora, mesmo que seja contra a vontade de Deus? Convido você a curvar a sua cabeça e aproveitar esse momento para tomar uma decisão agora. E essa decisão pode ser de começar algo que você ainda não havia concretizado. Começar uma vida com Deus, mas começar de verdade. Ou talvez a decisão que você precisa continuar hoje seja de continuar.
de calar esses pensamentos, esses sentimentos contrários a Deus no seu coração. Talvez você tenha acompanhado pessoas na internet que não deveria acompanhar. Talvez você tenha admirado pessoas que você não deveria admirar. Porque essas pessoas entristecem o coração de Deus. E agora você vai tomar uma decisão. Você vai procurar pessoas que seguem a Cristo. E você vai procurar se espelhar nestas pessoas a partir de agora. Ei, talvez Deus está dizendo isso porque o inimigo já tem preparado algo para você. Mas Deus está querendo te libertar. Então toma uma decisão aí no teu lugar. Pastor, eu já sou crente. Pois decida que você vai continuar sendo. Não importa o que alguém do teu lado tem feito. Não importa o sucesso que o malfeitor parece estar tendo. Você não vai invejá-lo. Você não vai querer seguir o caminho dele. Pelo contrário, você vai permanecer a tal ponto de que talvez esse alguém vai querer seguir o mesmo caminho que você. Pastor, eu ainda não me entreguei a este Jesus. Já ouvi falar sobre ele. E eu entendi que é isso que eu devo fazer. Pois entrega a tua vida para o Senhor hoje. Enquanto estamos entoando ao Senhor um cântico. Se você está tomando uma destas decisões, ou alguma outra que o Espírito Santo trouxe ao teu coração, se você quiser, venha até o altar. No final nós queremos orar pela tua vida.